Para aqueles que ainda não conhecem, aqui está a irmã Jeanette Lima. Ela é líder do Ministério da Mulher para a divisão sul-americana. E hoje, a terceira etapa dessa semana, né? Verdade. Continuação a essa linda semana. Um banquete de bênçãos preparado para você. Você não pode perder. Eu convido a todos a se colocarem de pé e para nós orarmos a Deus. Grandioso Deus, nosso poderoso Pai, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, porque na noite desta segunda-feira, o início da semana, pela Tua graça, o Senhor nos trouxe à Tua casa, para juntos adorarmos ao Senhor, louvarmos o Teu santo nome. Te agradecemos pela oportunidade de louvar ao Senhor com os dízimos, com as ofertas, dádivas das Tuas santas mãos. Aqui viemos também, ó Deus, ouvir a Tua voz. E nós rogamos a Tua bênção poderosa, o poder do Teu Santo Espírito. E que a irmã Jeanette, ao abrir a Tua palavra, que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir, para que nós possamos continuar nesse processo, possamos virar a página, possamos crescer na caminhada cristã. Nós rogamos a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, cada adorador, aqueles que se encontram através da internet, que o Teu Santo Espírito alcance a cada um deles. Que o Senhor esteja com cada um dos Teus filhos que adentrou a Tua casa, animando, estimulando a ouvir e a pregar a Tua palavra. E abençoe a irmã Jeanette. Fale através dela ao nosso coração. Nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, querido irmão. Boa noite. Que bom que você veio. Que bom que você escolheu nesta noite terminar as horas desse dia pertinho de Jesus. Que bom que você está aí nos acompanhando na internet. E o desejo do meu coração é que depois desse primeiro dia de trabalho da nossa semana, segunda-feira, eu não sei como foi o seu dia, o desejo do meu coração é que Deus possa renovar as suas forças para o restante da semana, para os desafios que ainda teremos pela frente. Estou muito feliz porque chegamos ao nosso terceiro dia dessa semana especial. Vire a página, Ele reescreve a sua história. Eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar no calendário em que momento nós estamos do ano. Mas eu olhei hoje. Você sabia que nós estamos a exatos 35 dias para virar a página de 2023? Em 35 dias, pela graça de Deus, já estaremos em um novo ano, 2024. Eu queria te convidar a olhar no retrovisor de 2023. Como foi esse ano para você? Como foi esse ano para a sua família? Como foi esse ano na caminhada com Deus? Quais são as alegrias? Quais são as tristezas? Quais são as vitórias? Quais foram as metas que ficaram pelo caminho? Já já a gente vai virar a página desse ano. E todo momento de virada é um momento de reflexão, é um momento de introspecção, é um momento de tomada de decisões.
Eu tive a curiosidade de pesquisar na internet quais foram os fatos que mais marcaram 2023. E eu vou abrir aqui com vocês agora um álbum dessas lembranças. O que ocorreu ao longo do ano de 2023? Que memórias o mundo estará guardando desse ano? O mês de janeiro iniciou com o novo governo e no dia 8 de janeiro, o que aconteceu? Ataques às sedes dos 3 poderes, não é? Um grupo invadiu, 1.400 pessoas foram presas e nós tivemos até uma intervenção federal. No mês de fevereiro, nós fomos assolados com a notícia de um terremoto tremendo na Turquia e também na Síria. Só esse terremoto matou aproximadamente aí 53 mil pessoas. E, como se isso não bastasse, nós ainda tivemos 122 mil feridos. Mais de 122 mil feridos. No mês de março, eu destaquei apenas alguns acontecimentos. Era uma lista muito grande. No mês de março, nós tivemos o Brasil atingindo a marca de 700 mil mortos pela Covid-19. E em seguida, no mês de abril, pela primeira vez na história, a Índia passa a China no número de habitantes. Quase 1,5 bilhão de habitantes. Realmente uma população tremenda. No mês de maio, a OMS decreta, então, finalmente, o fim da pandemia, não é? Dessa crise sanitária global que ceifou a vida de tantas pessoas. Em junho, nós também choramos com a implosão daquele submarino que levava 5 pessoas e todas perderam a vida naquela expedição aos restos, não é, do Titanic ali. Foi algo muito triste, uma expedição que terminou de maneira muito tremenda. No mês de julho, nós tivemos algo interessante, dezenas de milhares de turistas fugiram da Grécia, uma onda de calor tremenda, incêndios florestais e as pessoas tiveram aí que de maneira rápida fazer uma evacuação. No mês de agosto, 17 mil acres de terra foram queimados no Havaí, também ceifando a vida de pessoas. No mês de agosto, nós tivemos vários acontecimentos. Eu destaquei um apagão. Eu lembro bem desse apagão, porque alguns compromissos foram perdidos, porque simplesmente em 26 dos 27 estados do Brasil, esse apagão, a gente ficou sem internet, a gente ficou aí um período no vácuo, não é? E marcou bastante. No mês de setembro, um ciclone extratropical provocou o que alguns especialistas disseram, afirmaram, o pior desastre natural dos últimos 40 anos. Devastou o estado do Rio Grande do Sul. Aqui, os nossos vizinhos, bem pertinho de nós. No mês de outubro, a Amazonas sofreu bastante com as queimadas. Manaus foi considerada foi considerado o pior ar, não é? O ar mais poluído do mundo. Exatamente no mês de outubro, também Manaus sofreu com a seca do rio Amazonas. E no mês de novembro, a gente viu aí pela primeira vez o mundo registrando uma temperatura 2 graus a mais em todo o mundo. E quando eu penso nesses números, quando eu penso nesses acidentes naturais,
quando eu penso na violência, quando eu penso na falta de amor, quando eu penso na polarização, quando eu penso no estado do nosso mundo, da nossa sociedade, do ser humano hoje, sabe o que vem à minha mente? O mundo está colapsando. Algo está por acontecer. Qual a sensação que vem ao seu coração quando você faz essas retrospectivas? E eu trouxe aqui apenas alguns poucos dados. Neste momento, nós temos uma guerra que está acontecendo, crianças sendo mortas, crianças inocentes. Onde está a nossa esperança? Onde está a sua esperança quando você olha para esses acontecimentos? E às vezes eu me assusto, porque a mídia, de uma maneira geral, nos bombardeia todos os dias com tantas informações, com tantas notícias trágicas, que a gente corre o risco de ficar com o coração congelado, anestesiado, se fechar no nosso mundo e desprezar que todo esse cenário aponta para algo maior. Todo esse cenário deveria estar chamando a nossa atenção, nos chacoalhando, para que a gente, quem sabe, se voltasse para aquilo que de fato importa. Se voltasse para aquilo que de fato pode nos dar esperança. Porque a esperança não está em melhores governos. Muita gente dizia, não, quando tiver a vacina da Covid, nossos problemas estarão resolvidos. Resolveu a crise sanitária. Mas e os outros tantos problemas que se desencadearam por conta dessa crise sanitária? Continuam. E a gente está convivendo ainda com alguns desses problemas. Onde deve estar a nossa esperança? Quando eu penso no cenário do nosso mundo hoje, eu lembro de um momento da história que está registrado na Bíblia. E é nesse texto que a gente vai mergulhar, que a gente vai aprofundar para descobrir ou para relembrar onde deve estar a nossa esperança. Eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações. É um livro pouco lido, pouco falado, pouco pregado, mas é um livro que tem muito para nos ensinar. Lamentações de Jeremias. Está logo após Jeremias e a gente vai ler no capítulo central do livro, o verso central do livro. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a gente vai ler o verso 21 e depois leremos alguns versos mais deste capítulo. Eu quero orar mais uma vez antes de lermos a palavra. Feche os seus olhos. Pai querido, a tua palavra está aberta diante de nós e nós queremos pedir humildemente, ó Deus, que o teu Espírito fale ao nosso coração neste momento. Esvazia a nossa mente das preocupações, do cansaço, das distrações, que a nossa mente agora seja tomada pelo Espírito Santo, para que sejamos reavivados por aquilo que vamos ler e aprender na tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, pedimos que o sangue de Jesus nos limpe, nos purifique de todo o pecado, porque nós queremos estar aprovados na tua presença. Pedimos esses favores, não porque merecemos, porque na verdade não merecemos nada, mas pedimos confiando nos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Jeremias 3:21 eu leio: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nossa, eu trouxe tantas informações aqui, essa retrospectiva que a gente fez
parece que esses fatos e esses acontecimentos não enchem o nosso coração de esperança. Um pouquinho do contexto da escrita desse livro. Esse momento onde Jeremias escreve o livro de Lamentações, e como o nome já diz, Lamentações, foi um período muito desafiador na vida do povo de Deus. Jeremias, como profeta, ele havia pregado por 40 anos para o povo. E a pregação de Jeremias era: povo, voltem-se para Deus. Povo, obedeçam a Deus, deixem a idolatria, deixem os seus pecados, deixem de colocar a confiança aonde não há segurança. E por 40 anos, Jeremias chamou o povo ao arrependimento, a uma mudança de vida. Jeremias profetizou durante o reinado de 5 reis. Mas esses reis estavam completamente longe de Deus. Especialmente o reino de Judá, por causa do distanciamento de Deus, dos líderes. Esse reino estava afundado em crise moral, crise social, crise política, crise religiosa. E por que Jeremias escreve o livro de Lamentações? Porque depois de 40 anos, pregando, chamando, advertindo, apelando, com muito amor, com muito carinho, e o povo resistindo, e o povo vivendo do jeito que eles achavam que deveriam viver, longe de Deus, independente de Deus, finalmente chegou o tempo dos juízos anunciados. Em 586, o rei Nabucodonosor invade o reino de Judá, destrói a nação, de maneira especial Jerusalém e o templo. O lugar fica devastado, os habitantes são levados como escravos e a cidade de Jerusalém fica um caos. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Lamentações de Jeremias, você vai ler a descrição do caos, de como ficou esse lugar depois da invasão e do domínio da Babilônia. E quando Jeremias olha, quando ele escreve, quando ele descreve esse cenário, ele chora pela dureza do coração do povo, que teve tantas oportunidades de tomar uma decisão, que teve tantas oportunidades de mudar o curso, mas o coração endurecido, longe de Deus, trouxe consequências terríveis para aquele povo. No meio do caos, no meio da destruição, Jeremias escreve o que está no centro do capítulo. Ele diz assim: os juízos caíram. A situação está desesperadora. Não temos do que nos alegrar ou do que nos orgulhar. Mas ele afirma, mesmo em meio do caos, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aí eu encontro tanto conforto nesse verso. Porque quando eu olho para a situação do nosso planeta hoje, eu já não assisto noticiários, porque me causa um mal-estar, me causa uma depressão. E muitas vezes eu já me peguei falando: Senhor, até quando? E a sensação que eu tenho é que falta muito pouco para que Deus ponha o ponto final, que está escrito na palavra dele, que ele vai colocar. Mas mesmo no meio do caos, eu aprendo com Jeremias que eu posso escolher colocar a minha mente, o meu foco, o meu coração onde? Naquilo que pode trazer esperança. Existe algo que pode trazer esperança para a gente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo? Claro que existe. Eu gosto do termo quando Jeremias diz: quero trazer à memória. Eu escolho
trazer à memória. Eu não sei se vocês sabem, mas os registros da nossa memória, eles são involuntários. A gente não tem como controlar o que vai ficar registrado na memória. O pouco que sabemos pela psicologia é que uma experiência que envolve uma demanda emocional mais forte, isso grava com mais facilidade na memória. Mas a gente não controla o que vai ficar na memória e o que não vai ficar na memória. As memórias são guardadas. Embora a gente não possa controlar o que guarda na memória, quando Jeremias diz, quero trazer à minha memória aquilo que traz esperança, ele está nos ensinando que embora a gente não possa escolher o que fica na memória, ou melhor, o que a nossa memória guarda, a gente pode escolher ressignificar ou substituir memórias. E assim, podemos escolher o que vai permanecer na memória. O livre-arbítrio, a escolha que Deus nos deu, é o maior dom. Eu costumo dizer que é o dom mais caro que Deus concedeu aos seres humanos. Foi por causa do livre-arbítrio que Adão e Eva escolheram da forma como escolheram. As nossas escolhas têm um poder tremendo na vida. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitas pessoas fazendo boas escolhas. Vocês sabem que hoje a epigenética é uma área da biologia e a epigenética, ela tem estudado o poder das nossas escolhas. Existe um pensamento, existe uma ideia de um determinismo genético. Por exemplo, meu pai hipertenso, minha mãe hipertensa, logo, Jeanette tem uma grande predisposição para ser hipertensa. O que a epigenética tem estudado nos últimos dias? Mãe da Jeanette hipertensa, pai da Jeanette hipertenso. Jeanette escolhe hábitos diferentes do seu pai e da sua mãe. Jeanette vive num ambiente diferente do que o seu pai e a sua mãe viveram. Logo, o determinismo pré-determinado, ele é quebrado pelas escolhas, pela mudança no estilo de vida, pela mudança do ambiente. E isso me enche de esperança. Isso me enche de esperança porque, independente da família de onde eu venho, independente das possibilidades, as minhas escolhas, especialmente as minhas escolhas com Deus, podem me levar por um caminho diferente. Nós não precisamos ser consumidos pelos determinismos, por algumas crenças, inclusive limitantes, que nós guardamos e alimentamos ao longo da nossa história. Jeremias disse, eu escolho trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu encontro na Bíblia pelo menos 3 histórias muito interessantes de pessoas que escolheram fazer diferente a sua própria história. Eu não sei quantos de vocês conhecem de Abigail. A história de Abigail a gente encontra aí em 1 Samuel. Você vai encontrar a história de Abigail, 2 Samuel no capítulo 25. Abigail, segundo a Bíblia, era uma mulher sábia. Era uma mulher muito bonita, mas eu me assusto na maneira como a Bíblia descreve o marido de Abigail. A Bíblia diz que Nabal, o esposo de Abigail, era duro, e aí vem a expressão, maligno de trato. Imagina a criatura. Acho que não era nada fácil para Abigail, viu? E a palavra de Deus conta que, na determinada ocasião, Davi, com os seus homens, no momento ali de fuga,
pede alimento, pede ajuda a Nabal. E Nabal rudemente diz: não vou ajudar. E isso deixou Davi e os seus homens enfurecidos. Abigail, vendo a atitude do seu esposo, ela trata de fazer algo diferente. A Abigail, ela prepara um super lanche. Ela separa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de cevada, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo. Ela coloca tudo sobre o jumento. Ela vai atrás de Davi e dos seus homens, dos seus servos, e gentilmente oferece um lanche delicioso para eles. Aquela atitude de Abigail aplacou o coração de Davi. Ele desiste da sua vingança. E com aquela atitude, Abigail muda completamente a sorte da sua casa. Porque Davi, na vingança que ele havia planejado, seguramente destruiria os trabalhadores, Nabal e quem sabe a própria Abigail. Escolhas mudam destinos. Escolhas salvam famílias. Escolhas, boas escolhas, podem salvar a sua própria vida. O poder das nossas escolhas. Eu encontro uma outra história na Bíblia que me ensina muito sobre o poder da escolha. E é a história bem conhecida de todos nós, de José. José, filho mimado, de filho preferido, vendido como escravo, para na prisão injustamente. Mas José escolhe, ainda na prisão, ainda que injustamente ele escolhe ser o melhor prisioneiro. Ele não se entrega à amargura, ele escolhe viver e fazer o seu melhor. Passada a prova, nós conhecemos o final da história. José deixa de ser prisioneiro e passa a ser governador do Egito. Escolhas. As nossas escolhas fazem toda a diferença. Finalmente, eu gosto muito da história de Esther. Uma menina órfã, que vivia como escrava, foi criada pelo seu primo. Qualquer pessoa olharia para Esther e diria: coitada, essa daí sem perspectiva nenhuma para a vida. Eu não encontro Esther reclamando, eu não encontro Esther com amargura, eu não encontro Esther perguntando: ó céus, ó terra, ó vida, ó azar. Não. Eu vejo Esther assumindo responsabilidades, fazendo escolhas, inclusive escolha de correr risco de morte. Eu encontro Esther fazendo do obstáculo o caminho, inclusive, para salvar o povo de Deus. As escolhas fazem toda a diferença na nossa vida. As escolhas fizeram a diferença na vida desses personagens. Eu e você podemos escolher ser agentes de mudança ou estarmos como vítima na família, no trabalho, até mesmo na vida espiritual, sem sair do lugar, sem tomar uma decisão, sem se posicionar diante daquilo que você já tem ouvido, daquilo que Deus já tem revelado, daquilo que Deus já tem feito chegar ao seu coração. Quais são as suas escolhas? Jeremias escolheu trazer aquilo que pode dar esperança. O que pode nos dar esperança? Eu gosto muito quando Jeremias começa a descrever nos versículos seguintes o que de fato pode trazer esperança. Eu quero ler com vocês alguns desses versos. Verso 22. O que traz esperança para a gente? Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Que
palavras inspiradoras, que palavras que nos enchem de ânimo, que palavras que aquecem o nosso coração. As misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, a compaixão do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Pecadores, indignos, mas as misericórdias do Senhor, elas estão disponíveis para mim e para você a cada dia. As misericórdias do Senhor, o verso continua dizendo, elas não têm fim. A bondade do Senhor ainda está disponível para mim e para você. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E quantas vezes no corre-corre, no agito da vida moderna, na busca por mais, na busca para cumprir os nossos compromissos, quantas vezes levantamos no piloto automático e sequer pensamos, sequer reconhecemos que se estamos em pé, é pelas misericórdias do Senhor que se renovam cada momento, cada vez, cada dia que eu abro os meus olhos. O ar que eu respiro, o movimentar dos meus membros. Você quer ver a importância dos seus membros? É você ter que ficar numa cama por uma semana. Eu tenho uma amiga, ela teve um infarto e ela dizia assim, nunca pensei que eu sentiria falta de tomar um banho sozinha. E a gente faz algumas coisas no automático, né? A gente nem lembra de que cada segundo é um ato de misericórdia de Deus em nos manter com vida, em nos conceder a saúde, o ar que respiramos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. E que seja isso que ocupe o seu pensamento. O mundo está colapsando, o mundo está ladeira abaixo. Mas que a sua mente, que o seu coração esteja naquilo que de fato traz esperança. A bondade, a compaixão do Senhor tem acompanhado você. Se você está aqui na igreja, se você está nos acompanhando aí na internet nesse momento, é porque o Deus, o grande Deus, o nosso Criador, Ele tem sustentado a nossa vida. Isso deveria nos impulsionar, isso deveria nos levar a uma vida de constante reconhecimento, gratidão, adoração, rendição a esse Deus maravilhoso. O verso continua, o verso 23, renovam-se a cada manhã. E logo na sequência, grande é a fidelidade do Senhor. Deus é fiel. A despeito da minha infidelidade, Deus é fiel. Você tem provado a fidelidade do Senhor na sua vida? Porque a gente canta que Deus é fiel. A gente gosta de ouvir que Deus é fiel. Mas eu quero ir mais profundo. Você tem experimentado a fidelidade do Senhor na sua vida? Eu tenho um filho, eu falei para vocês isso no sábado. E vocês sabem que eu sempre tive, como família, nós tínhamos o sonho de ter 2 filhos. E planejamos a primeira gravidez e deu certo. Nasceu o Mateus, nosso presente, algo maravilhoso. E o Mateus cresceu um pouquinho, vamos tentar o segundo. E eu não engravidava, eu morava em Curitiba já nesse período. E às quintas-feiras eu tinha na minha casa um grupo de oração. E a gente orava especificamente por isso, para que eu pudesse ficar grávida. E depois de vários tratamentos, vários exames,
depois de 2 anos praticamente de tratamentos, exames e tudo mais, eu fiquei grávida. Olha, quando eu fiquei grávida foi algo assim muito especial, porque todos, né? Deus ouviu a nossa oração, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. O que nós não imaginávamos é que 3 meses depois, eu perderia aquele bebê. Foi algo muito doído, foi um golpe muito forte naquele momento. Mateus, nessa época, ele atendia o telefone, ele não dizia alô. Ele dizia assim, sabia que agora eu vou ter um irmão? E ele já não teria o irmão. E explicar tudo isso, e falar sobre tudo isso, para uma criança, não era tão simples. O dia que eu perdi aquele bebê era o dia do meu aniversário. Foi um golpe muito duro, porque nós anunciamos para a família, já estávamos escolhendo nomes, as primeiras peças do enxoval. Mas o sonho não se realizou. Muitas vezes, andando pela rua, eu via uma adolescente grávida, sem nenhuma condição, sem estrutura familiar para criar um filho. E muitas vezes eu fui tentada a perguntar, por que, Senhor? Foram momentos difíceis, mas aqueles momentos foram os momentos onde eu fui sustentada por Deus. Quando eu fui ao hospital para fazer a curetagem, a médica falou para mim algo. A natureza é muito sábia. Você não sabe por que você perdeu esse bebê. Eu trabalho num hospital onde a gente só cuida de crianças com má formação. E é muito desafiador. Você não sabe, Deus está cuidando de você. A médica não era cristã. E ela com palavras de conforto, e eu pensei que eu iria me afundar em uma depressão naquele momento. Eu mergulhei na palavra, eu mergulhei nas promessas. Eu clamei pela fidelidade do Senhor em me sustentar naquele momento. E por duro que tenha sido, e por pelo menos 5 anos eu não conseguia contar essa minha experiência. Hoje eu posso contar, hoje eu posso consolar, hoje eu posso animar alguém que está passando pelo mesmo. Tudo isso porque Deus é fiel, ainda na prova. Na prova Ele nos sustenta, Ele nos acalenta. Na prova Ele nos salva de nós mesmos. Prove a fidelidade do Senhor. Ele nunca deixa os seus filhos. Aonde mais podemos encontrar esperança? Eu amo quando Jeremias diz, a minha porção, no verso 24, a minha porção é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Qual é a sua porção? É a sua casa de praia? É o seu apartamento? É o seu carro novo? É o seu título de doutorado? Qual é a sua porção? Pelo que você mais busca, onde você se realiza por completo. Jeremias diz, a minha porção é o Senhor. Quando a gente vive a porção que é o Senhor, a gente descobre o que de fato tem valor nesta vida. Muitas vezes colocamos a nossa esperança naquilo que o tempo leva, naquilo que a tragédia leva, naquilo que a traça corrói. Quantas vezes? Coloque a sua esperança, coloque a sua mente, a sua prioridade naquilo que de fato é e traz a esperança. E eu sou apaixonada quando Jeremias diz, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. O salmista diz, prove a bondade do Senhor. A gente gosta de ler as histórias da Bíblia, dos milagres, das intervenções divinas, de como Deus atuou no meio do povo, de como Deus libertou, de como Deus...
Quais são as minhas histórias com Deus? Quais são os milagres que eu tenho vivido na presença de Deus? Bom é o Senhor para a alma que o busca. Quer experimentar toda a bondade do Senhor? Busque a Deus como primeiro na sua vida. Busque a cada manhã, quando abrir os seus olhos, que a sua mão não vá para o celular, que os seus pés não te levem direto para o teu trabalho. Dobre os joelhos diante daquele que mantém, que sustém você, para experimentar a bondade dele. E no verso 26 ele termina dizendo: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é aguardar a salvação que vem do Senhor. Aonde está a sua esperança? Aonde está o seu coração? O convite desta noite é para que você coloque a sua esperança no Senhor. Que você, assim como o salmista, ao refletir nas misericórdias, na fidelidade, na bondade, em tudo aquilo que Ele é para nós, você tenha uma atitude de gratidão, de adoração, de entrega, de rendição. E o salmista, no Salmo 103, ele diz: bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O verso 2, bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando você olhar no retrovisor de 2023, não conta só as perdas, não conta só as tragédias, conta as bênçãos. Quantas pessoas começaram este ano e não estão terminando esse ano? Quantas pessoas começaram bem, mas neste momento estão entre a vida e a morte? Quantos ficaram pelo caminho? Peça a Deus uma mente que se concentra naquilo que te dá esperança, porque isso vai te dar um coração grato, um coração adorador. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Concentra a sua mente no Senhor. É Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. É Ele que enche a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Que a nossa esperança, que a nossa confiança, que a nossa mente, o nosso coração, que todo o nosso ser esteja confiante no Senhor. Quando nós meditamos naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz, a gratidão brota do nosso coração. E a gratidão é a mãe do contentamento. Tem muita gente numa luta desesperada por mais e nada satisfaz, numa inquietude. Talvez tenhamos que aprender com o apóstolo Paulo a viver contente. Quando ele diz assim, eu aprendi a viver contente, ele está dizendo que contentamento nem sempre é algo natural. A gente precisa aprender, desenvolver. À medida que eu disciplino a minha mente, à medida que eu disciplino as minhas rotinas para viver na presença de Deus, eu desenvolvo um coração grato. Eu desenvolvo um espírito de gratidão. Paulo nos aconselha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu termino com a história de Anne Frank. Essa é uma história muito conhecida, uma menina judia alemã que sofre os horrores da guerra, do campo de concentração,
da perda de familiares e em meio ao caos, essa menina muito jovenzinha, ela decide escrever todas as suas dores, todas as tragédias, ela vai registrando em um diário. E é nesse diário que, à medida que ela escreve, ela vai encontrando sentido para continuar vivendo. Nesse diário, ela escreveu algumas coisas. Por exemplo, uma frase que é muito conhecida, que diz que os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é maior do que a gratidão. Essa menina, com situações muito adversas, ela descobriu que a gratidão, escrever as suas dores, a sustentava e a sustentou. Os seus escritos foram encontrados, se transformaram em um livro, foram transformados em um livro. Esse livro roda pelo mundo com muitas frases inspiradoras. Que Deus nos ajude a, como Jeremias, manter a nossa mente naquilo que pode nos dar esperança. E o que nos dá esperança? A bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, as misericórdias dele que se renovam a cada manhã. Eu quero terminar essa mensagem fazendo um convite para você. Esse convite está no livro de Hebreus. Eu sei que de alguma forma a palavra do Senhor chegou à sua mente hoje. E no livro de Hebreus, no capítulo 3, no verso 7, tem um convite para você. E o convite diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está te chamando. Faltam apenas 35 dias para terminar 2023. Mas você pode caminhar esses 35 dias de mãos dadas com o Senhor, confiando no amor dEle, na bondade dEle. Você pode se render a Ele, deixar que Ele te carregue, deixar que Ele te cure, permitir que Ele vire as páginas que não foram bem escritas, que estão com um borrão. Nós vamos ouvir uma música agora, a Iane vai cantar pra gente. Enquanto ela canta, pensa nesse verso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. No final da música, se é o seu desejo render, entregar o seu coração a essa bondade do Senhor, fica em pé e nós vamos orar juntos. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. Força e vigor.
amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é igual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Grande Deus, maravilhoso Pai. Em um cenário tão caótico que nós vivemos, nós queremos declarar para o Senhor que nós escolhemos focar a nossa mente, os nossos pensamentos naquilo que pode nos dar esperança. Nós queremos, ó Deus, viver a cada dia desfrutando da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu perdão, do recomeço que o Senhor nos oferece a cada manhã. Querido Pai, nos perdoe, porque muitas vezes duvidamos, nos distraímos e nos distanciamos deste amor. Hoje, nós declaramos que nós queremos continuar tentando, insistindo e nos rendendo ao sacrifício, à grande salvação que o Senhor nos oferece. Abençoa, ó Deus, a cada filho Teu que veio à Tua casa nesta noite. Entrega a cada um deles as bênçãos que eles vieram buscar segundo a Tua vontade. Aos amigos que nos acompanham pela internet, que eles recebam neste momento o Teu abraço e a certeza de que o Senhor está cuidando também de cada um deles. Despede-nos, ó Pai, com a Tua paz. Nos traga de volta amanhã para continuar ouvindo a Tua voz, para continuar entregando um pedacinho ou a nossa vida por completo nas Tuas mãos. Despede-nos com a Tua paz, pedimos em nome de Jesus. Amém. Ô bênção, hoje Deus falou comigo e com você. E agradeço muito porque você esteve comigo aqui, esteve conosco. Nós louvamos a Deus, ouvimos Deus falando conosco. E nesse momento eu tenho uma proposta para você. Você está vendo esse livro? Esse livro é muito especial. Centenas de pessoas já receberam. E nós da Igreja Central de Curitiba estamos distribuindo mais ou menos 200 mil livros. Se você quer contribuir para que essa mensagem chegue a várias outras pessoas, entre no QR Code que aparece aqui na tela e também no link da descrição do vídeo e veja como pode doar para que outras pessoas recebam esse material. Querido, se essa mensagem chegou ao teu coração, precisamos que você curta esse conteúdo, compartilhe com os amigos, pois isso pode promover salvação. Houve salvação para mim, com certeza está tendo salvação aí, então compartilhe com os seus queridos, tá bem?
Deus continue abençoando você, Deus continue guiando nossa vida. Agradecemos sua presença.